Utilizamos geralmente para esta aplicação um medidor ultrassônico, que chamamos de medidor ultrassônico por tempo de trânsito. Basicamente, tem múltiplos pares de transdutores, há aplicações de solamente um par. Quanto mais pares de transdutores temos em lo medidor, mais preciso, mais exato vai ser este medidor. Então, os medidores de transferência de custódia geralmente têm como 4 pares de transdutores. Medidores de processo, como o medidor de flare, de gás de flare, tem 1 ou 2 pares de transdutores e por aí vai. Então, basicamente, são equipos que contam, de uma maneira geral, os equipos ultrassônicos vão contar com uma excelente rangeabilidade. O que é rangeabilidade? É uma boa medição em baixo fluxo e alto fluxo também. Em particularidade, nos casos de flare, a rangeabilidade pode chegar de 4.000 a 1. Então, é como medir desde 0.03 hasta 120 metros por segundo de fluxo. Então, não há outra tecnologia em mercado disponível que tenha a rangeabilidade como a rangeabilidade de equipos ultrassônicos. Então, a caída de pressão é zero. O que isso significa? Um problema importante que pode passar em uma planta de LNG é, em sua fase líquida, se há uma perda de pressão no medidor, pode ocorrer flashing, e de uma maneira aí com um ratio de 1:600, ou seja, 1 litro de líquido passa instantaneamente para 600 vezes de volume em sua fase de gás. Podemos ter 600 litros de gás em um processo, e aí pode ser um problema para a planta, dependendo do processo. Então, podemos fazer a medição na fase líquida, como não temos perda de pressão, em sua fase líquida, sem problemas de ocorrer flash. Não? A medição é bidirecional, então, vai trabalhar com um delta de velocidade de fluido. Eu vou falar um pouquinho adelante na próxima diapositiva, como é o princípio de funcionamento, e não tem desgaste, então, não perde calibração com o passar do tempo, como uma turbina de medição, como equipos mecânicos que têm uma fadiga, têm desgaste e perdem calibração no passar do tempo. Equipos ultrassônicos, Panametrics, não têm este problema de desgaste com o passar do tempo. Acá é como funciona basicamente o medidor. Então, seria basicamente tempo de trânsito. Imaginemos um cenário aí que não há, o fluido está parado em la tuberia. Sempre vamos ter um transdutor águas arriba, um transdutor águas abaixo, que vai transformar um sinal eletrônico, elétrico, do transmissor em um sinal ultrassônico. Esse sinal ultrassônico passa por el fluido, chega no transdutor que está águas abaixo. A eletrônica mide este tempo de emissão. Em outro intervalo de tempo, a eletrônica envia um pulso ultrassônico para o transdutor que está águas abaixo. O transdutor transforma este pulso elétrico em um pulso ultrassônico, atravessa o fluido, chega no transdutor que está águas arriba. Então, se o fluxo é zero, não tem fluxo passando, o fluido está parado acá na tuberia, o mesmo tempo de emissão vai ser o tempo de recepção. Igualito, não vamos ter delta T. Mientras empieza a passar gás ou líquido por la tuberia, o tempo de emissão vai ser mais rápido, e este tempo águas abaixo, o tempo de pulso ultrassônico águas abaixo para o transdutor águas arriba vai ter como um retraso. Então, é de aí que sai o delta T, e com este delta T, a eletrônica vai fazer o cálculo de velocidade, puro trigonometria acá. Então, basicamente, na função deste espaçamento por tempo, vamos ter velocidade. Velocidade vezes a área da tuberia, temos o fluxo, em caso de líquido. Quando é caso de gás, aí há uma compensação de pressão e temperatura para ser esta compensação, não? Então, basicamente, é desta forma que os equipos ultrassônicos por tempo de trânsito vão funcionar. E a grande vantagem, como eu já falei, não há aí perda de pressão. É independente de velocidade de sonido, de viscosidade, de densidade. A medição queda independente de todos esses fatores. Velocidade de sonido, viscosidade, densidade,
temperatura e pressão. Temperatura e pressão, sim, são fatores importantes para o caso de gás, para ser lá o cálculo de fluxo normalizado. Sin embargo, a tecnologia é independente para sua operação de temperatura e pressão. Como, por exemplo, Coriolis necessita de uma pressão para trabalhar. E entre a placa de orifício também, não? Depende de um delta de pressão para poder fazer a medição. Neste caso do ultrassônico, independe de pressão e de temperatura. Então, o que temos que ter em mente quando desenvolvemos um equipo para fazer a medição da LNR? Então, sem perda de pressão para o caso de líquido, para evitar risco de flashing, alto custo de shutdown. Então, são equipos geralmente ultrassônicos, não têm necessidade de mantenimento preventivo, mantenimento corretivo. Com a exceção para os equipos de flare, que aí, dependendo do país, há uma regulamentação para ser hecho um serviço, uma verificação, uma calibração, uma vez por ano. Geralmente, equipos de processo, não é necessário uma recalibração. Então, não tem necessidade de paro para fazer um mantenimento. A parte de los materiais é importante tomar em mente, principalmente para baixa temperatura, como falamos, e em alguns casos, gases ácidos, aí os transdutores têm que ser especiais também. Não há deriva, então não há perda de calibração com o passar do tempo. E câmbio de diâmetro interno, por algumas tecnologias como Vortex ou como placa de orifício também, pode ter aí um problema também de flashing. E claro, isso, câmbios de temperatura pode levar a problemas de incertidumbres em algumas tecnologias. Então, o que significa 1% de incertidumbre? O tempo está curto, pero muito rapidamente, falando de um valor de carga total de um barco da LNR de 22,5 milhões de dólares. 1% de incertidumbre, neste caso, pode ser aí um problema de 225 mil dólares em fim do dia. Não? Então, quanto mais precisas a medição, em final do dia, melhor vai ser a operação de nossos clientes. Mais eficiente vai ser a operação de nossos clientes e mais preciso também em termos aí de ganância para os clientes. Nossos transdutores aí contam com um recurso que chamamos de compensação ativa do tempo. Geralmente, para a fase líquida, é necessário ter buffers, que são como guias de onda, que são instalados entre os transdutores e a tuberia, porque os transdutores geralmente trabalham em uma temperatura de menos 40 graus Celsius hasta 150 graus Celsius. E é necessário ter esta compensação destes buffers para diminuir os erros de medição. E com esses buffers é possível trabalhar em temperaturas desde menos 200 graus Celsius hasta 600 graus Celsius, e os equipos de Panametrics contam com este recurso de eco, que vai ser a compensação de los tempos de trânsito dentro destes buffers. E aí também efeitos de expansão e retração para o caso da LNR, claro que há muitos cambios de temperatura nestes processos, que nossos caudalímetros também contam com a compensação de expansão e retração. Basicamente, o equipo conta com este equipo da LNR, que é de fluido em fase líquida, em baixa temperatura, conta com múltiplos pares de transdutores e quando desenvolvemos este equipo, utilizamos a ferramenta de CFD, que é o estudo computacional de comportamento de fluidos, e também depois em sua instalação, hacemos também este estudo de CFD para validar a aplicação. E o que isto possibilita? Possibilita que o equipo pode ser calibrado com água e pode ser trabalhar com independência de viscosidades, não? Porque não é possível ter um laboratório de calibração da LNR, claro, por a particularidade da LNR ser um fluido de baixa temperatura, não é possível ter um laboratório que trabalhe com LNR. Sin embargo, com este recurso de CFD, podemos calibrar o equipo com água e utilizar em LNR em sua etapa de instalação final.
Então, alguns testes, este é um equipo de 32 polegadas, aplicado. Acá podemos virar os buffers, que são estes guias de onda que vão poder transportar o sinal ultrassônico e o transdutor que está acá arriba vai poder trabalhar em la temperatura ambiente, mesmo que o buffer acá está conectado em menos 160, menos 200 graus ou hasta 600 graus Celsius positivos, não para a aplicação de LNE, pero para outras aplicações também. Então, basicamente, este é o desenho que temos no medidor. Acá é o buffer e arriba do buffer temos o transdutor. Então, hacemos em todas as etapas este estudo de SFD para validar a aplicação e toda a mecânica de fluidos envolvida. Algumas fotos, então, mirem como queda um medidor deste. Então, todo o flow cell, todo o carrete queda como congelado, não? Freezed. Acá está a guia de onda, que são os buffers, que vão dissipar esta temperatura e transportar adequadamente o sinal ultrassônico, e acá estão os transdutores. Então, queda, os transdutores, como falei, geralmente trabalham menos 40 hasta 150 graus Celsius, sin embargo, aí os buffers trabalham em menos 200 graus Celsius ou hasta 600 positivos. Outro exemplo, um carrete aí também para medição de LNR com 4 PEFs. 4 PEFs seriam 8 transdutores, então 4 transdutores deste lado, 4 transdutores do outro lado da tuberia do flow cell. Neste caso, um enorme, não? 42 polegadas aí para transporte de LNR. Hacemos um centro de referência de LNR, esta planta de Rotterdam, que também temos pruebas hechas com nossos equipos, calibrados com água, testados em LNR e com excelentes performances, e cumprimos todas as normativas internacionais de ISO para esta medição da LNR em sua fase líquida. Acá já são aplicações de fase gás, aí temos transdutores, neste caso, assemblados acá em la tuberia para a medição em la fase gás, e esses transdutores contam com este recurso que chamamos de IMA, é um mecanismo de inserção que podemos inserir os transdutores e sacar os transdutores sem parar a linha. Então, se necessário alguma calibração, algum mantenimento destes transdutores, um reemplazo de transdutores, é bastante raro de passar. Esses transdutores duram, não sei, como 15, 20 anos em processo, pero se necessário fazer uma recalibração, é possível sacar estes transdutores e fazer a calibração e depois volver os transdutores em la linha, em los casos de gás. Alguns casos de referência, não vou passar um a um, pero temos muitas referências para plantas de regasificação em todo o mundo, incluindo acá América Latina, plantas de liquefação, múltiplas referências também em muitos projetos aí por todo o mundo, também se a referência de equipos em plantas de regasificação, equipos panamétricos em plantas de liquefação, múltiplos pontos aí de referência em todo